profetas predisseram o nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Os profetas testificam do plano de salvação de Deus para ajudar a fortalecer a fé dos outros. O presidente Russell M. Nelson disse: o nascimento de Jesus Cristo foi previsto por profetas desde os dias de Adão e Eva. Vamos ouvir os testemunhos dos profetas de Deus que previram e anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. Isaías 9:6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus Cristo durante um tempo de grande dificuldade e incerteza para o povo de Judá. Como as palavras de Isaías poderiam ter dado esperança ao povo? Vamos ouvir o que Nefe disse em Nefe 11, 13, 23. E aconteceu que olhei e contemplei a grande cidade de Jerusalém, e também outras cidades, e contemplei a cidade de Nazaré, e na cidade de Nazaré contemplei uma virgem, e ela era extremamente bela e branca. E aconteceu que vi os céus abertos, e um anjo, um homem em uma veste branca brilhante, rodeado de luz radiante, desceu e pôs-se diante de mim, e disse-me: Nefe, o que vês? E eu lhe disse: uma virgem, a mais bela e formosa entre todas as virgens. E ele me disse: sabes tu a condescendência de Deus? E eu lhe disse: sei que ele ama seus filhos, contudo, não sei o significado de todas as coisas. E ele me disse: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que a vi ser arrebatada pelo Espírito, e após ter sido arrebatada pelo Espírito por certo tempo, o anjo disse-me: olha. E olhei e vi novamente a virgem, trazendo um menino em seus braços. E o anjo disse-me: eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi: sim, é o amor de Deus, que se derrama no coração dos filhos dos homens. Portanto, é o mais desejável de todas as coisas. E ele me disse: sim, e o mais jubiloso para a alma. Mosias 3, 5, 10. O rei Benjamim foi outro profeta do livro de Mórmon que aprendeu com um anjo sobre a vinda do Salvador. Observe os nomes, títulos e palavras que o anjo usa para ensinar sobre Cristo e sua missão. Quais palavras parecem especialmente importantes para você e por quê? Pois eis que vem o tempo, e não está longe, em que com poder o Senhor onipotente, que reina e que foi e é desde toda eternidade até toda eternidade, descerá do céu entre os filhos dos homens e habitará em um tabernáculo de barro. Ele andará entre os homens, realizando milagres poderosos, como curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem e curar todo tipo de doenças. Expulsará demônios, ou os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. Elamã 14, 1, 13. Samuel, o Lamanita, que viveu pouco antes do nascimento de Cristo, falou de grandes sinais nos céus que apareceriam no dia em que o Filho de Deus nascesse. Procure esses sinais nestes versículos e reflita sobre o que eles podem simbolizar. O que eles ensinam a você sobre Jesus Cristo? E aconteceu que Samuel, o Lamanita, profetizou muitas outras coisas que não puderam ser escritas, e disse ao povo: eis que vos dou um sinal, pois em 5 anos virá o Filho de Deus para redimir todos os que crerem em seu nome. E este vos dou como sinal do tempo de sua vinda: haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite antes de ele vir não haverá escuridão, e parecerá ao homem como se fosse dia. Portanto, haverá um dia e uma noite, um dia como se fosse um só dia e não houvesse noite. E este será um sinal para vós, pois sabereis do nascer e do pôr do sol, e sabereis com certeza que houve 2 dias e uma noite. Contudo, a noite não se escurecerá, e será a noite antes de ele nascer. E eis que surgirá uma nova estrela,
como nunca haveis visto, e este também será um sinal para vós. E não é só isso, haverá muitos sinais e maravilhas no céu, e acontecerá que todos vos maravilhareis e ficareis atônitos, a ponto de cairdes por terra. E acontecerá que todo aquele que crer no Filho de Deus terá vida eterna. E eis que assim o Senhor me ordenou por meio de seu anjo, que eu viesse dizer-vos estas coisas. Sim, ele me ordenou profetizar e clamar a este povo: arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. E agora, porque sou lomanita e vos falei palavras difíceis, estáis irados comigo e buscais destruir-me, expulsando-me do meio de vós. Contudo, ouvireis minhas palavras. Pois vim sobre os muros desta cidade para que ouvisseis e soubesseis os juízos de Deus que vos esperam por causa de vossas iniquidades, e para que soubesseis as condições do arrependimento, e para que também soubesseis da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que soubesseis os sinais de sua vinda, para que creiais em seu nome, e se crerdes em seu nome, arrependereis de todos os vossos pecados, para que possais receber remissão por meio de seus méritos. Aqui estão algumas ideias de serviço para você considerar hoje. Convidar um vizinho para um serviço de adoração. Perguntar a um colega de trabalho como você pode aliviar sua carga. Sair para cantar canções natalinas com um grupo. Você consegue pensar em outras ideias? Comente abaixo. E obrigado por assistir. Lembre-se de curtir e se inscrever para que possamos continuar trazendo este tipo de conteúdo.